Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série Tudo sobre o Light Steel Frame e essa é a segunda parte do nosso vídeo de problemas que aconteceram com a gente durante a obra e como você vai fazer para evitá-los, para não ter na sua construção, seja você cliente final, seja você construtor que vai começar a trabalhar com o Light Steel Frame. Três informações importantes, que são três links importantes que a gente tem na descrição do vídeo. Se você gosta da forma que a gente fala, tem interesse em contratar a gente, seja você cliente final, seja você que vai começar a trabalhar com Steel Frame, incorporador, construtor, que quer auxílio em parte de projeto, estudo de viabilidade, planejamento, consultoria durante a obra, preenche o link na descrição com seus dados, com seu contato e a gente vai entrar em contato para marcar uma reunião, entender como a gente pode te ajudar nesse processo. E temos dois materiais gratuitos também, um e-book como construir sem surpresas e outro checklist para o sucesso da sua obra. São dois materiais gratuitos, um para você entender sobre a importância do estudo de viabilidade, como a análise financeira antes de começar a obra é extremamente importante para você saber onde você está pisando e ter clareza sobre os custos da sua obra. E o outro são os itens que eu considero ideal de projetos para que você tenha e alcance ou chegue próximo do sucesso da sua obra. Então são dois materiais extremamente gratuitos. Se você quiser, não precisa de deixar o contato ali, só ir preenchendo, no final você faz o download do material. Acredito que vai poder te ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal também, se inscreva no nosso canal, que vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas, que esse é o nosso propósito. Agora, continuando o nosso vídeo, estamos na parte 2, quem não viu a parte 1, volta, assista a parte 1, que a gente está seguindo a sequência, normalmente, que tem se numa obra de steel frame. No primeiro vídeo a gente falou sobre fundação, montagem de painéis e a elevação de painéis. E agora eu vou dar continuidade em cobertura e instalações. Vou tentar falar pelo menos esses dois nesse vídeo agora. Começando pela cobertura. Cobertura, normalmente a gente pode ter duas opções, coberturas com telhado aparente e cobertura com platibanda. As casas que a gente fez de telhado aparente, todas foram com telha shingle, e as que a gente fez com telhado embutido, normalmente na 90% dos casos da obra steel frame é com telha sanduíche ali, calhas e roofs. Começando por telhado aparente e telhado shingle. Telhado shingle, o primeiro problema que a gente enxergou e hoje enxerga mais ainda, né, com o conhecimento técnico que a gente tem, é que o não cuidado com o conforto térmico ao utilizar o telhado shingle. O telhado shingle, automaticamente o sistema dele tem os sistemas de ventilação na cumieira, tem os outros acessórios que você pode distribuir no telhado para fazer a ventilação do telhado, porque é uma telha asfáltica. Então, se não pensar em estratégia ali, ele acaba, na verdade, ficando muito quente. Então, tem que ter algumas estratégias para que ele realmente seja confortável. E as casas que a gente fez, acabou que não teve um pensamento, simplesmente colocou o telhado pela estética. Não tenho situação do cliente reclamar por desconforto. Uma casa era telhado alto, então não tem próximo, a outra já é um telhado mais próximo, que acho que esse com certeza pode ser que com o tempo o cliente sinta um desconforto ali, ou tenha que usar muito o ar-condicionado realmente para poder ter um conforto ali quando estiver naquele ambiente que está próximo da telha. Então, o problema que eu enxergo da telha shingle hoje, das obras que a gente fez, foi isso, o não pensamento em relação à estratégia para conforto térmico, que isso aí tem que ser em fase de projeto, porque aí a gente já teve até problema com o pessoal de mão de obra, que aí o pessoal de mão de obra aprende a receitinha de bolo, sem entender a técnica, né? Mas em obra não é assim, não dá para você aprender, não dá para você fazer simplesmente a receitinha de bolo. Porque essa receitinha de bolo, às vezes você está simplesmente só acrescentando material, fazendo coisa que na prática não está funcionando nada. A obra é física, a obra é ciência. E essa questão do telhado shingle, essa colocação dos acessórios de ventilação também é a mesma coisa. A gente já teve problema, o pessoal acha, o problema do telhado é porque não foi colocada a ventilação. Beleza, você pode colocar a ventilação, mas o ar tem que circular.
Então também, normalmente, se você olhar, pesquisar qualquer detalhe de telhado shingle, ventilação de telhado shingle na internet, tem lá a peça de ventilação, mas também tem uma peça normalmente no forro dos beirais, uma peça para o ar entrar. O ar entra e sai o ar quente ali na parte de cima do telhado. Agora, se tiver só a parte de cima, não vai ter circulação de ar. Não vou dizer que não vai resolver nada, pode ajudar alguma coisa, mas para realmente funcionar tem que ter, pensar nessa estratégia da entrada do ar e posteriormente essa saída do ar quente. Então assim, é física, precisamos de pensar nisso. Então hoje, se fosse para eu fazer um telhado shingle novamente, eu quero muito que a gente entre na fase de projeto, para que a gente junto com o cliente, se o pessoal não entender, o pessoal quem fez o projeto, se outra pessoa tiver feito o projeto e não entender, que pense realmente na estratégia para que esse telhado shingle tenha o funcionamento correto. E não simplesmente saia colocando coisa ali para fingir que vai funcionar depois. Basicamente, telhado shingle é isso. Questão da execução, claro que tem detalhes muito importantes de fazer, que às vezes você pode cometer erro fácil, porque é uma telha pregada ali, então você vai pregando, é muito rápido, mas às vezes tem que tomar cuidado com o alinhamento dessa telha, principalmente as telhas de saída, conferir a cobertura, né, cara? A cobertura está esquadrejada, alinhada, tudo certinho. E aí essa telha de saída, ela já precisa de sair alinhada. Então tem que puxar uma linha, cada linha, porque é muito fácil de você começar a fazer onda nessas telhas. Então tem que ter uma atenção com o pessoal da execução, principalmente quem acha que vai fazer rápido demais. Então o pessoal que já tem umas ferramentas que ajudam ainda a fazer rápido. E depois vai olhar o telhado tem umas ondinhas, umas curvinhas. Então a gente tem que se atentar a isso na execução. Cuidado com o pessoal que fala que faz rápido demais. Às vezes está muito alto, você não vai enxergar também esse detalhe, mas pode ser que em algum momento você olhe de perto, né? Então tem essa atenção, converse com a pessoa quando você for contratar, de tipo, vamos cobrar isso, vai ter alinhado. Se tiver desalinhado, você vai ter que pagar depois e com certeza não só pagar, às vezes a telha você não vai conseguir aproveitar, então acaba gerando esse custo de telha também, então temos que ter cuidado com isso. Mas fora esses detalhes básicos, é uma telha extremamente boa, é muito fácil realmente de colocar, você se atentando a esses detalhes, se torna uma telha muito prática e durável. Claro que tem telhas e telhas no mercado também, tem que ter atenção com isso, cuidado com telhas muito baratas, telhas de saída, às vezes não vai entregar tudo aquilo que você espera. Uma telha muito boa, que é a questão de resistência a ventos. A gente teve um problema só em uma casa, mas assim, foi aquelas ventanias atípicas de chuvas muito fortes, que aí a cumieira de um telhado saiu, tipo, arrancou toda a peça assim. Acho que eu falei, né, eu falei no vídeo de pós-obra. Então foi o único problema que a gente teve, e 2 anos depois da casa pronta. Mas depois colou e nunca mais teve problema. Então, a princípio seria isso. Mas durante a obra, acho que o ponto mais importante é de você tentar isso, para não ter retrabalho, de pensar o alinhamento certinho ali, alinhar outro ponto, as tabeiras, que é a peça que vai dar acabamento lateral a esse telhado, quando é telhado shingle. A gente teve problema em questão de logística, às vezes outra pessoa, caso por exemplo foi forro de madeira, e outra pessoa vai fazer esse acabamento, então a gente tem que esperar a outra pessoa fazer primeiro para a gente fazer o telhado, aí uns querem que a gente faça primeiro, então assim, fica meio desordenado essa comunicação e a execução do serviço como um todo para deixar 100%. Então tem que ficar bem alinhado, ajustar como é que vai ser esse acabamento lateral, com que material que vai ser, qual que vai ser as etapas, a sequência dos materiais, para que entre exatamente cada um no momento certo e não acabe deixando a obra parada, como a gente acabou ficando por um momento ali, por esse não planejamento dessa logística de etapas, que aí entra a importância do projeto executivo, que aí o projeto executivo vai detalhar todas as informações, vai detalhar materiais por camadas, e aí esses materiais vão ter ali a informação correta, e a gente vai entender antes de começar a obra quando que cada um vai entrar, e aí já, no planejamento você já monta ali isso para não ter essa interferência e atrapalhar da obra ficar muito tempo parada por causa disso, esperando o serviço.
E às vezes, porque, por exemplo, nesse caso a gente teve que colocar o USB e depois o cara colocar o acabamento ali. Então, nisso, o USB molhando, pegando chuva, pegando sol, não sei o que, pode ser prejudicial ao material. Então, para a gente evitar esse tipo de situação, é importante que a gente tenha esse planejamento, tenha um projeto executivo, detalhes, informações e depois faça no planejamento corretamente. Depois vamos para os queridos telhados embutidos, que telhados embutidos foram começados a ser feitos como uma situação de economia, por ser mais barato, mas acho que às vezes a gente se equivoca e na verdade ele pode até se tornar mais caro pensando na durabilidade da casa, da construção. Telhado embutido, o horrível dele é porque a água é o ponto número 1 de que a gente precisa de tomar cuidado dentro de uma residência. E aí, no telhado embutido, a gente está chamando a água para dentro de casa. E aí a gente precisa de criar meios para receber essa água e expulsar ela. E nem sempre isso é possível. Porque o telhado embutido, você vai ter a telha, a calha e o roof. A telha, normalmente se você escolher uma telha boa, igual no nosso caso steel frame, normalmente sim, vai ser uma telha, na maior parte dos casos, vai ser uma telha sanduíche. Os riscos, às vezes fica um parafusinho ali que o cara dá uma cabeçada e parafusa demais ou parafusa de menos e acaba entrando um pinguinho de água. Já teve isso durante a obra, graças a Deus, já vê. E aí a gente já veda ali o parafuso e não entra mais, ou troca o parafuso ali. Então já teve isso durante a obra ali, aí caiu a chuva, a gente percebe no parafuso que teve um vazamento. E aí a gente entra nos outros dois pontos cruciais, que são rufo e calha. Primeiro a calha, dimensionar corretamente, entender a chuva da região, entender que a gente está num momento no mundo que nem sempre a gente vai utilizar só média do passado, a gente está cada vez mais amplitudes de tudo, então a gente tem que sempre ir acima da média, principalmente se a gente está indo para construções de alto padrão, que vai ter riscos maiores, investimentos maiores. Então dimensionar essa calha corretamente, para fazer ali o acabamento correto com a peça do steel frame, a sobreposição, a calha vai entrar por baixo da telha, fazer tudo isso certinho. E o acabamento aí entre os rufos, que é acabamento das laterais da platibanda com a telha, com a calha. Eu gosto sempre de contar essa história porque é muito engraçado. A gente fez um projeto executivo para uma casa e aí detalhamos os rufos como precisam ser corretamente. E aí as peças ficam grandes, porque um detalhe de rufo bem feito fica grande. E aí um dos calheiros orçando, ele comentou que para determinado condomínio específico, o pessoal não investe em calha em rufo desse jeito não. Isso aí é para casa de alto padrão, porque lá são casas mais comuns, mais simples. E aí leva a gente a pensar, pô, é casa mais simples, mas a gente tá fazendo o que precisa de ser feito. Então o que o pessoal faz? Fica a cada período de chuva, fica chamando alguém para ir lá ficar repondo alguma coisa, ficando dando um jeitinho, fazendo uma gambiarra para alguma coisa? Não sei, é o que eu imaginei por esse ponto que ele falou. Mas não dá para abrir mão. Se quer telhado embutido, a gente precisa de vedar da melhor forma possível, da forma para você não ligar para a gente depois com pós-obra, porque tá entrando água dentro da sua casa e vai molhar seus móveis, vai molhar seus eletrodomésticos e vai trazer um transtorno muito maior, vai estragar seu forro. Então a gente precisa de ter esse cuidado. Hoje a gente faz, aí entra dentro do projeto executivo, a gente detalha toda a parte de cobertura. É até uma das coisas que eu falei no vídeo sobre a norma. Eu achei muito ruim, não foi falado sobre vedação de cobertura, porque se o problema número 1 da gente é água, então deveria ter falado os riscos nossos de estanqueidade numa casa steel frame em todos os pontos. E faltou cobertura, faltou detalhar a informação sobre cobertura, como a gente precisa de fazer esses acabamentos de rufo, calha. Porque são problemas que acontecem às vezes durante a obra. É questão de pôr e passar uma chuva durante a obra, você já pode perceber vazamento ali por calha ou por alguma peça de rufo que não foi pensada corretamente. E hoje a única forma de se pensar isso é com projeto executivo, que a gente desenha todo, faz todos os detalhes da peça, imagina como a água vai passar ali, os riscos, e aí a gente detalha no projeto para um calheiro poder fazer ali depois na obra. Então a gente já teve esses problemas, tanto no telhado shingle, tanto
do telhado embutido, essa questão. Aí falando de planejamento de obra, também tem a mesma questão de logística com telhado aparente, porque a gente, com telhado embutido, porque a gente monta toda a estrutura e aí a gente precisa de vedar a casa, cobertura e fachada. E aí se você não casar certinho quando o pessoal da calha vai entrar, porque é uma sequência. A gente monta a estrutura, aí a calha tem que vir, aí a gente vai pôr a telha e depois ele põe um rufo. Então precisa de casar muito bem certinho isso para que não atrase e a casa fique descoberta ali e atrapalhe você fazer outros serviços dentro da casa. Então também tem que entrar certo no planejamento, o momento que vai terminar a montar a estrutura para o calheiro vir. Aí o steel frame facilita muito, porque a gente já pode passar o desenho da calha certinho, as medidas. A pessoa não precisa nem de ir lá esperar, porque tem isso do mercado, de ter que medir local, não precisa. Precisão do steel frame é milímetros. Se estiver correto, se estiver feito correto a execução ali, pode mandar fabricar a peça antes e depois, na hora que a cobertura estiver pronta no dia seguinte, a pessoa pode ir lá colocar a calha, você já coloca a telha e depois vem o roof. Então essa logística também é muito importante se planejar para que a sua obra mantenha o fluxo correto e a velocidade correta ali. E aí montamos as instalações e montamos a cobertura, fizemos a estrutura ali, iniciamos a cobertura, já vai começar a entrar o pessoal de instalações. Elétrica, hidráulica, ar-condicionado, todos os tipos de instalações que tiverem. E aí a gente, falando dos tipos de problema que a gente pode ter durante a obra, eu diria que o primeiro é alinhar corretamente o momento desse pessoal entrar, não enrolar muito, principalmente acabou a estrutura, já tentar entrar com esse pessoal, porque às vezes o plaqueamento é tão rápido que termina o plaqueamento externo e esse pessoal ainda está fazendo o serviço ali dentro das paredes e atrapalha o serviço de plaqueamento interno. Então é extremamente importante esse alinhamento de prazo e tempo. É bom quando a casa é de 2 pisos, que vamos dizer, a gente cria uma linha de montagem ali, então dá para trabalhar um piso depois o outro, mas quando a casa é térrea fica mais complicado, as pessoas vão se chocar, então precisa realmente um terminar para entrar o outro. Então alguns problemas que a gente teve foi de logística, o empreiteiro, às vezes de elétrica e hidráulica, principalmente a primeira vez que ele vai trabalhar com esse tipo de obra, ele não tem noção do prazo. Então ele acha que é o comum de alvenaria, que vai demorar ali uma eternidade. E aí ele também vai naquela devagar, por mais que você fale ali no início. E aí, a hora que ele acorda para a vida, o pessoal já está atropelando ele. Então é muito importante alinhar, falar que vai ser realmente rápido. Aí no seu cronograma vai ter o prazo exato e passar para ele esse prazo exato. Olha, você vai ter esse tempo aqui para fazer o serviço. E cobrando ele aqui, porque senão é fácil dele perder a mão e atrapalhar. E principalmente falando de hidráulica, que outro ponto, erro primário que a gente acabou tendo durante a obra, que aí é fechar forro e botar água depois que aparece o problema, é não testar as tubulações. Paredes internas só fechar depois de testado todas as instalações, se possível até com água. Às vezes faz teste com ar aí, mas se possível já testa com água e deixa a tubulação cheia. Porque alguma coisa, às vezes a gente encanador, eu não vou, não acontece isso comigo não vou errar não vai ter problema não. Às vezes não é ele, às vezes a conexão ali está contrincada e ele não viu, e aí tem um vazamento nessa conexão, assim como já aconteceu várias vezes. E depois o transtorno, já colocou forro, aí tem que cortar forro, aí ficar refazendo remendo em forro é horrível. Então, faça tudo e teste. Só feche parede depois de testar a tubulação cheia. Porque também, por que eu falo tubulação cheia? Porque às vezes testa com ar e aí vai deixar para botar água lá na frente. Aí o que acontece? O pessoal vai plaquear interno. E aí dependendo, às vezes o tubo tá tão próximo da parede que aí a tubulação tá com ar, o cara parafusa e fura o tubo. Só que foi testado só com ar, não foi testado com água. Aí depois lá na frente, a hora que resolve pôr água nessa tubulação, dá vazamento. E aí vai descobrir o parafuso ali que o pessoal coisou. E aí você já tá mais avançado, você já tá até com pintura. Já aconteceu isso também. Já tá até com um tratamento de junta ali feito e aí fura. E aí vai lá, tem que abrir, fazer remendo. Então começa a se perder tempo. Então hoje, para trazer fluidez, alinhe logística, todo mundo, tudo que vai de instalação, tudo que for dentro da parede, alinhe o momento, terminou a estrutura, já coloca esse pessoal na obra, alinhe prazo, faça os testes e só fecha a parede depois de tudo testado e validado. Fixado a tubulação, também é muito importante fixar essas tubulações, às vezes ela fica muito maleável e também traz problemas
dentro da parede. Então, é muito importante todos esses pontos que todos a gente já teve problema. Logística, pessoal negligenciar o tempo, a hora que vê tá atrasado ali, aí tem que correr, aí tem que trazer mais gente. No final, acho que a pessoa fica até com um pouco de prejuízo. Essa questão de não fazer testes de tubulações, depois ter problemas, de tudo quanto é jeito. A peça que trincou, o cara que não fez direito, depois, posteriormente, alguém furar quando for plaquear a placa interna. Então, todos vão acontecer se você não tiver esse controle da construção, se você não tiver tudo testado e validado e feito no tempo hábil. E outro ponto importante, não é, de testar a tubulação é realmente para validar, porque assim, patologia, as principais patologias que acontecem pós-obra é de instalações. Então a gente precisa de ter muito cuidado, muita atenção, fazer muito bem feito, fazer projeto direito de instalações, compatibilizar com steel frame para evitar essas patologias, que a gente poder minimizar os riscos dessa patologia. Hoje a gente tem formas muito boas de fazer projetos bem pensados. Então a gente precisa de utilizar isso para fazer as compatibilizações corretas para que a gente minimize o risco de ter essas patologias posteriormente. E aí, além disso, outros problemas que a gente teve de instalações foi justamente por causa disso, de falta de compatibilização. Tá lá pra gente montar a tubulação e aí a tubulação tem que subir num ponto que tem uma treliça dessa na vertical. E aí, exatamente, só tinha esse lugar, porque às vezes era um ponto de pia, alguma coisa assim, que tinha que subir exatamente nesse ponto. E aí, o que faz? O perfil é estrutural, não podemos sair cortando dessa forma, ainda mais a treliça assim que é para reforço. Então, esses problemas de compatibilização também já aconteceram muito e trazem um transtorno na obra, porque tem projeto, então a partir do momento que tem projeto na obra e na prática lá tem o problema, gera motivo para todo mundo reclamar e todo mundo ficar insatisfeito ali. Então é muito importante essa compatibilização, entender um projeto com o outro, como pode se ajustar para que na obra tenha mais fluidez do processo. Outro ponto importante é o conhecimento do pessoal de instalações, ter cuidado com quem não tem experiência de trabalhar com steel frame, e se não tiver alguém que conhece, que vai acompanhar, porque o pessoal, os perfis vêm com os pré-furos para poder passar a tubulação, mas nem sempre vai dar para passar a tubulação nesses pré-furos, às vezes vai ter que fazer um furo ali na obra. Só que para fazer esse furo tem as regras certas. Inclusive aqui a gente até desenhou, tem as regras aqui, ó, de você tem que fazer o furo no meio do perfil, você não pode extrapolar aqui nem chegar muito na beira. Então vamos dizer, o limite ideal aqui para um perfil desse que é de 90 mm seria um furo de 50 mm e centralizado. Só que a cultura de alvenaria sair quebrando, às vezes a pessoa simplesmente, se você virar as costas, se você não explica isso pra ela, ela vai sair só cortando o perfil, fazer um cortezinho aqui não tem jeito. E eles vão cortando a aba, corta, e você chega lá na obra, tá aqueles perfis todos horrorosos, porque ele cortou, só passou a lixadeira ali, porque seria mais fácil pra ele, lógico, né? Então temos que ter cuidado com isso, com a qualidade, com a durabilidade da casa. Assim, a gente crê que, claro, não é um corte desse também que vai condenar toda a casa, mas tudo que a gente puder evitar para boa qualidade da casa, para aumentar a durabilidade, para não contar com a sorte, a gente precisa fazer. E obra passa muito disso, a obra passa por esse visual também. Acho que obra, quando a gente vê ali que tem uma coisa que aparentemente está feia, provavelmente esse feio está sendo feita alguma coisa que não é o mais certo possível. Então, se tem forma de fazer correto, vamos fazer o correto, então isso é importante. Então esse alinhamento com quem for fazer, principalmente se for a primeira vez trabalhar com a casa steel frame, é extremamente importante. Com o cara que for fazer o ar-condicionado também, que vai passar a tubulação de cobre, é muito importante alinhar no projeto os caminhos que ele vai poder passar. Às vezes ele vai precisar de shafts para poder passar, porque não dá para ele ficar fazendo muita curva ali com cobre, ele não pode fazer é difícil para ele fazer um 90 graus ali com cobre, então a gente precisa ter muita atenção com isso. Também com todos os projetos e instalações, com todas as compatibilizações e com alinhamento com o pessoal que vai fazer ali na obra. Vou parar por aqui nas instalações. No próximo vídeo continuamos com a parte 3, com as próximas etapas da obra. Vamos falar sobre a parte de fechamentos
de fechamentos, tanto externos e internos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Deixe nos comentários o que você achou, se você já teve algum tipo de problema desse durante a obra. Se você está planejando essa obra e não quer ter esse tipo de comentário, deixa aí o que mais te amedronta ao pensar em uma construção. E vamos juntos crescer e melhorar a qualidade das obras no Brasil e principalmente as de steel frame, que é a que a gente trabalha. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.